ela tem de dar retorno financeiro. Provavelmente, esse tem sido o modelo chinês, uma empresa chinesa cuidaria da administração dessa ferrovia. Pode ser que não, pode ser que eles coloquem o capital, mas exigindo que seja então em forma de empréstimo, não vão dar o dinheiro. Então tudo isso tem de ser analisado. Dinheiro para isso tem. Como a própria Dilma falou, a China nem precisa do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, para fazer essa obra. Ela pode fazer com o dinheiro dos seus bancos. Nós dissemos aqui, dos 5 maiores bancos chineses, 4 são os maiores do mundo, com um ativo maior do que o do JP Morgan. O JP Morgan tem em torno de 3 trilhões de dólares de ativos e esses bancos têm de 3,5 para cima, alguns chegando a 5 trilhões de dólares. É um negócio impressionante de ativo. Então ela pode fazer sem recorrer ao Banco do BRICS. Agora, precisa ver se ela vai querer fazer, se ela acha interessante, vai estudar. E ao mesmo tempo, a posição do Brasil, né? Porque é claro, o Trump já metralhou verbalmente esse porto peruano. E claro, irá metralhar verbalmente uma ferrovia bioceânica, ou seja, ligando o Atlântico ao Pacífico. E resta saber qual a disposição política da América do Sul, e principalmente do Brasil, porque a ferrovia começaria no Brasil, de bancar esse investimento. Faltando 1 minuto para 5 horas da tarde. Quero só registrar, falamos ontem aqui, e lamentavelmente a Bia Haddad foi eliminada lá no torneio que nós estávamos acompanhando ontem, que é o Aberto de Estrasburgo, e acabou perdendo para Helena Rybakina por 2-1, com parciais de 7-6 com 9-7, vitória da adversária, 1-6 a vitória da Bia Haddad, mas perdeu 6-2 no último e está eliminada nessa boa campanha lá no Aberto de Estrasburgo da Bia Haddad Maia, a tenista brasileira. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, segunda-feira estamos de volta aqui. Amanhã. Abraço, Ronald, Bia, até segunda, né? É isso aí, segunda-feira. segunda. Isso aí. E segunda-feira tem a volta do Cristiano Bom, Panvec. jogo lá domingo, hein? Obrigado. E segunda-feira tem a volta do Cristiano Panvec, viu, Zaidan? Então tudo de escala pode mudar, viu? Mas ele precisa usar o localizador aí para lembrar onde é a rádio. Vai lembrar segunda-feira quando ele voltar. Tchau, Zaidan. Abraço. Obrigado pela companhia, vem aí o Resenha e você fica conosco nas nossas redes, sempre muito importante que você fique com a gente. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa pelo 97102-1493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes.
97102 1493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos aos temas do dia. Fala, galera de hoje. Valentim estuda esquema com 3 zagueiros e o retorno de Gé à equipe titular no duelo contra o Náutico. E aí, você concorda com essas mudanças? Opine. 97102 1493. 97102 1493. Contabilizando apenas campeonatos nacionais. Aliás, esse aqui é o de ontem, né? Verdade, estou lendo aqui o de ontem. Então vamos repetir o Fala Galera de hoje para você participar aqui do programa. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte Preta contra o Náutico? Existe algum favorito para essa partida? Opine. 97102 1493. 97102 1493. E hoje, faltando 13 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. Você ainda acredita na classificação do Guarani? A próxima fase, 97102 1493. 97102 1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto para você participar do programa de hoje. Pautas da Ponte Preta. Emerson projeta duelo contra o Náutico. Wanderson também projeta o duelo deste sábado às 5 da tarde. Ponte Preta enfrenta o Náutico neste sábado às 5 da tarde com a transmissão na tela da Band. TV aberta de graça para você. Alberto Valentim estuda mudanças na equipe titular e vai retornar ao esquema com 3 zagueiros acionado no segundo tempo dos últimos 3 jogos. Já iniciará no time titular pela primeira vez depois da lesão. Após reformas no gramado do centro de treinamento do Jardim Olinda, Ponte inicia processo de revitalização do gramado do Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Renato e Matheus Silva podem deixar o Moisés Lucarelli. Saiba mais. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Léo Coutro fala sobre a confiança do elenco durante as partidas. Desfalques na última rodada. Rafael Bilu, Caio Melo e Pablo Baianinho realizam treinamentos à parte com fisioterapia no gramado e seguem como dúvidas para a partida de segunda-feira. Apesar do interesse do Guarani, as chances de Andrei Quintino vestir a camisa alviverde são baixas. Mesmo sem espaço no elenco principal do Santos, a negociação com o jovem atacante é vista como difícil. Procurado pelo Guarani, o meia João Paulo, que estava no Avaí, está a caminho do Paysandu para a disputa da Série B. Bugre estreia na Copa Paulista no dia 16 de junho, uma segunda-feira, às 7 horas da noite, contra o Paulista, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani anunciou agora à tarde mais uma contratação para inscrição na janela de transferências no dia 1º de junho. Trata-se de Diogo Silva. Diogo Silva é um zagueiro de 30 anos e o Diogo disputou as 2 últimas edições da Série B
por Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. Somou 40 partidas em 2023. Já em 2024 se transferiu para o Tianjin Tiger, terminando a primeira divisão da China na 6ª colocação. Zagueiro ainda tem passagens pelos clubes Londrina Velo Clube, Piranga Portuguesa e Gil Vicente na Primeira Liga de Portugal. Portanto, Diogo Silva, 30 anos, Guarani anuncia mais uma contratação que será inscrita na janela de transferência que vai abrir no dia 1º de junho e vai fechar no dia 10. E tem também o destaque do Guarani no portal carlosbatista.com.br nesta sexta-feira. Números em competições nacionais aumentam pressão no Brinco de Ouro. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Crise política preocupa jogadores e executivo Fabinho Soldado trabalha para blindar elenco do Corinthians. Ao longo das últimas semanas, alguns atletas externaram preocupação com o cenário de instabilidade e possível impeachment do presidente. Além disso, nesta quinta-feira, Augusto Melo foi indiciado pela polícia em meio à investigação do caso Vai de Bet. Em coletiva realizada agora há pouco, presidente alvinegro afirmou que está muito tranquilo e que não vai renunciar do cargo. Pauta 2. Acusado de retaliação pela interdição da Arena Barueri, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o caso. O estádio está, desde o ano passado, sob a administração de uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que viu a decisão da Federação Paulista de Futebol como represária ao clube pelo não apoio à candidatura na eleição da CBF. Reinaldo Carneiro Bastos reforçou respeitar as decisões da dirigente e diz que a Arena Barueri estará liberada para jogos novamente a partir de sexta-feira. A administração do estádio apresentou na quarta-feira um plano de ação para receber o público reduzido no local. Abre aspas. Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras e respeito sua posição política na eleição da CBF, fecha aspas, disse Reinaldo Carneiro Bastos. Pauta 3. O ex-jogador Ronaldo assinou um acordo para a venda de sua participação no Valladolid, clube da Espanha do qual ele era acionista majoritário e presidente do Conselho de Administração. De acordo com um comunicado emitido pelo clube, nesta sexta-feira, Ronaldo vai transferir o Valladolid para um grupo de investidores norte-americano, com apoio de um fundo europeu. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11 está no ar. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E hoje, concomitantemente, opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem
e manda para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda o like, manda um joinha, manda joinha. Muito obrigado pela audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Ceará pelo placar de 3-0 na noite de ontem no Allianz Parque. Palmeiras, portanto, garante classificação às oitavas de final da competição. A equipe do técnico Abel Ferreira contou com o Everton no gol, Giai, depois as presenças de Gustavo Gomes, Bruno Fux, Felipe Anderson, que saiu no comecinho para a entrada do Mike, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício Piquerez, Estevão e Vitor Roque. Entraram ainda Flaco Lopes, Paulinho, Vanderlan, Richard Rios. Já o Ceará, de Fernando Miguel, Rafael Ramos, Mardon, William Machado e Matheus Bahia, depois Nicolas, Fernando Sobral, depois Lourenço, Dieguinho e Lucas Mugni, depois Matheus Araújo, Pedro Henrique, depois Lelê, Galeano, depois Ailon e Pedro Raul, a equipe do técnico Léo Condé. Os gols todos no segundo tempo. Estevão abriu o placar a 21, ampliou aos 23 e Flaco Lopes aos 41 definiu a vitória do Verdão para um público de quase 39 mil torcedores. Vitória do Palmeiras, 3-0 Copa do Brasil diante do Ceará. Esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia
energia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos. Atenção, você que é bugrino e quer assistir de graça o jogo do Guarani na segunda-feira, 19h30, contra o Figueirense, você vai concorrer neste programa a 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais, são 5 pares. Para concorrer, você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, o seu CPF e a senha, que também está lá no canal de vídeos. Então, são 3 coisas. Primeira, nome completo. Segunda, CPF. E terceira, a senha, que está lá no rodapé, no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é o seguinte, você vai retirar o ingresso na segunda-feira, o par de ingressos, você ganhador, na segunda-feira, das 14h30 às 17h30. Aqui na recepção da Band, da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Então, caso você não possa vir na segunda-feira, neste horário, das 14h30 até as 17h30, por favor, não participe, porque aí você tira a vez de alguém que pode vir nesse horário para buscar um ingresso. O par de ingresso estará disponível somente na segunda-feira, nesse horário, das 14h30 até as 17h30. Combinado? E você que pode vir buscar, participe, um CPF por cada participação, somente um CPF em cada participação. Participe e boa sorte para você. Ingresso para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, segunda-feira, Guarani e Figueirense. Participe e boa sorte. 17h20, Esporte em Debate. Hoje, até às 19h30. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Final de semana chegando. E aí? Churrasco? Ah, legal, hein? Boa pedida. E churrasco é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Todos os sábados tem churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com muito carinho para você. E o acabamento diferenciado, especialidade das carnes, Estância 92. Confira o sensacional churrasco no almoço do Ponto 10, pizzaria e restaurante, aos sábados e aos domingos, com self-service requintado, grande variedade de pratos incríveis para atender diversos paladares. Tem também salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h22, ouvinte no ar.
Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Hoje eu só queria desejar a vocês um excelente final de semana e gostaria de mandar um beijão pro meu filho Bento, que amanhã está completando 4 aninhos. Feliz aniversário, filho. Muita saúde, muitas alegrias para você. Papai te ama. Beijão. Legal, tá aí, né, a declaração do JP de Moraes ao seu filho. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje, o tempo urge. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Náutico? Existe algum favorito para o jogo? A Ponte é líder, o Náutico está num momento bom, jogar nos aflitos é complicado. Um pouquinho, mas bem pouquinho de favoritismo para o Náutico. Mas o jogo vai ser muito pegado, com toda certeza. Hoje, faltando 13 rodadas para o fim da primeira fase da Série C, você ainda acredita na classificação do Guarani à próxima fase? Não. Eu já estarei satisfeito se o Guarani permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h23, ouvinte no ar, mais um. Batista, Pedro Henrique da Fazenda São Quirino. Olha, entrevista de jogador é que nem cinzeiro em moto, viu? E buzina em avião. Não serve pra nada. Eles falam, mas chega na hora não faz o que promete. Quanto o Brusque, pode pegar as entrevistas. Foi a mesma coisa, tem que aplicar, não tem que achar que tá tudo certo. Aí vai lá, entrega o jogo, joga de qualquer jeito, não se concentra. Entendeu? Então, eu prefiro escutar os comentaristas do que ficar ouvindo blá 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 de jogador que fala, mas não faz. Grande abraço a todos. Valeu, um abraço, muito obrigado. Antigamente, o Beto levava o time do Guarani na Aparecida do Norte. Edmilson, um abraço para você, muito obrigado. Tá cada vez mais difícil, né? Para fazer esse tipo de atividade. Vai levar, eu lembro, uma certa feita aqui, acho que foi com o próprio time do Guarani. Levou o elenco, isso deve estar fazendo uns 5 anos, para a Basílica de Aparecida. Chegou lá, o elenco foi, mas só uma parte do elenco entrou na catedral. Outra parte pertencia a outras religiões e não entraram e não participaram da missa, né, que estava tendo lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, até nisso, o negócio está complicado. Então, cada um tem uma religião, cada um tem um tipo de pensamento, né, defende um tipo de filosofia e não aceita o do outro. O ideal é que todos aceitassem. Antigamente era muito mais fácil, porque todos acabavam aceitando mesmo que fosse de uma outra denominação, né? Tinha o Pai de Santo, que acompanhava Guarani, por exemplo, tinha o Pai Guarantã, 1978. E todos aceitavam, mesmo que não pertencia àquela religião. Se respeitavam. Esse é o grande segredo que existe, que precisaria existir no coração do ser humano. Respeitar o seu próximo, respeitar as ideias dele e ele respeitar também as suas ideias, aquilo que você defende como conceito. Mas não é assim, né? Nós estamos vivendo numa era muito complicada, a chamada era do mimimi. E o Edmilson também está dizendo aqui o seguinte, que ontem vocês falaram na TV que o Red Bull Bragantino ia atropelar o Criciúma. E atropelou, hein? É, exatamente. Comentaristas acertaram, né, esse resultado, porque o Red Bull Bragantino enfiou 6 no Criciúma do Eduardo Batista. Não.
Quem falou que ia atropelar fui eu. E o seu Vladimir Catarino até tirou uma onda do meu comentário. Olha o que aconteceu no jogo. Verdade, você tem razão, Eu lembro disso. O Vladimir Catarino até tirou uma casquinha, né, com o CH, e o CH cravou que o Red Bull Bragantino ia atropelar. Então, parabéns para você, CH, embora o ouvinte não tenha colocado aqui o seu nome, colocou comentaristas, mas o acerto foi seu, CH. Obrigado, Batista, mas nem precisa, né? Porque isso aí não tem importância nenhuma. A gente dá palpite, porque a gente brinca, você toda hora acaba pedindo isso pra gente, acertando ou errando, isso faz parte, não é? Mas muito obrigado aí, um grande abraço pro ouvinte. Boa tarde, Batista. A Ponte tem que jogar igual vem jogando, com alguns ajustes, e vamos ganhar deles. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado pela sua participação. Já já tem mais. Agora tem o Guarani chegando. Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate. Informações do Guarani. Jogo do Bugra na segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro contra o Figueirense. 7ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. E tem promoção de ingressos, hein? Alô, torcedor bugrino. Não há outro lugar para você estar na noite de segunda-feira que não no Brinco para prestigiar o Bugre. Ingressos com promoção, meia entrada para o torcedor que comprar o ingresso usando a camisa do Guarani. Tem setor aí, que é o caso da Cabeceira, com R$20 o ingresso inteiro, 10 a meia entrada. Então, por apenas R$10, usando a camisa do Guarani, você compra o seu ingresso. Ainda dúvidas tem o técnico Marcelo Fernandes com relação à montagem do time, porque o Caio Melo, Pablo Baianinho e também o Rafael Bilu, desfalques na última rodada entregues ao departamento médico, eles têm feito treinamento à parte com a fisioterapia. Ainda são dúvidas, né? Se o jogo fosse hoje estariam fora, mas ainda são dúvidas para a partida da próxima segunda-feira. Certo mesmo é que o Natan e também o Alan Santos estão suspensos, eles cumprem suspensão automática. O zagueiro Léo Coutro fala sobre a confiança do elenco durante as partidas e o quanto isso pode resultar em reabilitação e recuperação do time neste Campeonato Brasileiro. A confiança, ela vem, igual você falou, da semana de trabalho bem feita. Eu acho que a gente vem fazendo uma semana de trabalho muito bem feita. E também vem da convicção que a gente tem no nosso trabalho, na nossa comissão, no grupo. Acho que esse é o ponto-chave. A gente tem muita convicção naquilo que a gente está fazendo. Infelizmente, a fase, né, não foi muito boa nos últimos 2 jogos. A gente entende isso, a gente entende a cobrança da torcida, a gente absorve. A gente sabe que a gente pode entregar mais, a gente vai entregar mais. Só que a gente tem muita convicção no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente não pode baixar a guarda, precisa manter a confiança lá em cima para tirar o Guarani dessa situação e fazer bons jogos em casa e também pontuar fora de casa. Claro que o pensamento do elenco está voltado para a partida contra o Figueirense, a busca pela recuperação dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Guarani segue no mercado. Anunciou há pouco a contratação do zagueiro Diogo Silva, de 30 anos. Já fez os exames médicos, assinou o contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. O Diogo disputou as últimas 2 edições da Série B pelo Amazonas e também pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Foram 40 partidas em 2023 no time de Amazonas e em 2024 se transferiu para o Tianjin Jinmen Tigre, terminando a primeira divisão da China na 6ª colocação. Tem passagens ainda por clubes como Londrina, Velo Clube, Ipiranga, Portuguesa e Gil Vicente de Portugal. É o novo reforço, o novo zagueiro do Guarani, que vai aí ser utilizado assim que a janela de transferência se abrir. Segue no mercado o Guarani também, busca de mais reforços. A chance de contratar o Andrei Quintino, ex-Santos, tá difícil, né? Ele deve ser negociado aí com outra equipe. João Paulo, que estava no Avaí, também foi procurado pelo Guarani, mas deve acertar com o Paysandu. Alguns dizem não, outros aceitam conversar, mas o Guarani segue no mercado em busca de reforços para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h31, você que é bugrino e quer assistir de graça Guarani e Figueirense, partida marcada para segunda-feira, às 19h30, no Brinco de Ouro. Você que quer assistir ao jogo nas cadeiras vitalícias,
participe do sorteio de hoje. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e também a senha que está lá no canal de vídeos. São pares de ingressos, não ingresso individual. Cada ganhador leva 2 ingressos. 5 ganhadores, 5 pares de ingressos para cadeiras vitalícias. Os ingressos serão retirados na segunda-feira aqui na sede principal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Você vai retirar o par de ingresso, você ganhador, no horário das 14h30 às 17h30, na segunda-feira. Esse é o único horário para retirada, das 14h30 às 17h30. Participe e boa sorte para você. Estamos conectados nas horas de lazer, no trabalho, nos momentos em família e nas conexões que nos aproximam de quem amamos. E em cada um desses instantes, a Desktop está presente, viu? Quando você vai super bem naquela reunião, estamos ao seu lado. Quando a torcida vibra na sala acompanhando cada lance do seu time do coração, estamos ao seu lado também. Quando um novo episódio se prende à tela ou aquele game com os amigos vira madrugada, estamos ao seu lado, porque conexão de verdade não é só velocidade, é presença, é saber que onde quer que você esteja e o que quer que faça, pode contar com a Desktop. Atenção! Planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes! Bom, CH, sua opinião aí sobre Guarani e Figueirense, partida marcada para segunda-feira, às 19h30. Esse prélio tem favorito em CH? Batista, não é o Guarani, com toda certeza. O Figueirense também tem um time, vamos combinar, bem no nível dos demais, né? Não é tão pior e nem tão melhor que o Guarani, é na média. O problema é que o Guarani, além de ter jogadores duvidosos, está num momento de falta de confiança, pressão muito grande, só tem garoto no clube, no time, tem desfalques. Complicado, bem complicado. A esperança é que o Marcelo tenha achado um caminho aí que eu sinceramente já cavoquei, pensei, estudei, revi alguns conceitos, mas não tem jeito, não é? Qualquer resultado diferente de uma derrota, mais uma no campeonato, para mim vai ser surpresa, positiva, porque eu estou torcendo para isso. Que o Guarani me surpreenda, que ele jogue um futebol que eu não assisti ainda, que o Marcelo Fernandes consiga, esse é meu desejo, minha torcida, de verdade. Agora, como é que você vai acreditar nesse time? Com jogadores que tem? Eu não tenho direito de falar diferente para o nosso torcedor, nosso cliente, nosso ouvinte. Eu não tenho direito de falar. Eu posso até achar que, olha, se fizer deste jeito ou daquele jeito, precisa ver na prática, a execução do trabalho, lá dentro do campo. Aí eu mudo de opinião, mas na hora, sem nenhum tipo de problema.
Mas enquanto o Guarani não se reforçar, ou enquanto o Marcelo Fernandes não encontrar um caminho diferente de ficar utilizando os mesmos jogadores que a gente conhece há tanto tempo já, o futebol tem essas coisas também, né? Tem um imponderável. De repente você joga lá uma bola bandida e faz 1-0, tranca o time lá atrás e ganha o jogo. Que é o que o Guarani precisa fazer, né? Agora, se você perguntar, você acredita, Carlos Henrique? Não acredito. Se tudo der certo, o Guarani empata. E é isso que eu penso, que é o trabalho que está sendo realizado. Torço por eles, espero que o Marcelo Fernandes consiga encontrar uma saída para essa sinuca de bico que ele se encontra, né? Ele pegou um time, sabia, tem responsabilidade, ninguém apresentou um grupo de jogadores para ele que foi surpresa, não, eles já estavam aí. E ele veio depois do Maurício Souza. Então, se ele aceitou o desafio, ele tem responsabilidade. Cabe a ele encontrar uma maneira desse time jogar que pare de decepcionar e consiga as vitórias que precisa. Acho difícil, porque eu acho que o Marcelo Fernandes não é mágico, né? O jogador treina pra caramba e tem uma meia dúzia ali, no mínimo, para não aumentar muito a conta, que devem arrebentar no treinamento, né? Devem comer a bola, porque troca treinador, vem treinador, coloca auxiliar técnico fixo do clube e tem umas figuras aí que não saem do time. Não sei se é contratual, se não é. Outro dia eu pedi aqui para alguém me explicar se no contrato do Isaac tem lá a cláusula titularidade, porque meritocracia não é. Não é possível. Né? Ah, mas quem? Estou analisando. Quem colocar no lugar? Estou analisando o que é apresentado. Essa é a minha tarefa aqui. Jogou 90 minutos, mais descontos, acréscimos e substituições. É assim que eu analiso. Eu não vejo treino. Aliás, na maioria dos cronistas esportivos do Brasil hoje, fora não sei como é que é o dia a dia, mas aqui no Brasil ninguém consegue mais assistir treino. Eles trancam tudo. Porque no meu tempo de repórter, eu sentava no banquinho lá, eu ficava assistindo o treino, eu sabia quem dava migué, quem não dava, quem era leão de treino, porque eu fazia o treino e depois conferia no jogo, né? Como setorista. E eu cansei de ver isso na minha vida, que é longa dentro do rádio e da TV, né? Muita gente arrebentando dentro do treinamento e chega na hora do vamos ver, vira gatinho. Se esconde dentro da grama que nem tatu. Não tem personalidade, não assume nada. Só se livra da bola assim, ó. Ah, não, resolve aí você, ó. Toca, agora é com você. E tira o corpão fora. E o Guarani tem alguns jogadores assim. De qualquer maneira, a torcida tem que fazer a parte dela. Eu também não vou ficar pedindo não, sabe? Eu, se fosse torcedor do Guarani, eu não estou pedindo nada para ninguém, tá? Se eu fosse torcedor do Guarani, torcedor de arquibancada, que fosse apaixonado pelo time, eu ia no campo incentivar. Que não adianta fazer outra coisa. Não adianta ficar vaiando, espizinhando, não adianta isso. Isso não resolve o problema do time. Se eu fosse torcedor, eu daria uma força para o time. Que esse é o papel do torcedor. Não gostou do espetáculo? Foi uma tranqueira que foi apresentado pelo Figueirense, pelo Guarani, aí vai depois do jogo. Mas durante o jogo tem que ficar do lado do time. Eu faria isso. Ora, cada um pensa com calma, não é? Porque a situação é bem grave, bem complicada. Para classificar, eu já nem falo de classificação, porque eu acho que nesse momento é uma coisa muito distante. Possível, mas distante. O Guarani precisa fazer 27 pontos, não é? Com esse time não vai fazer nem 20, se tanto 15. Ficarei satisfeito, falei no meu destaque, nesse atual cenário. Isso pode mudar. O Guarani está contratando alguns jogadores, está tentando melhorar a qualidade técnica do time. Espero que ele consiga trazer jogadores que acrescentem. Mas nesse momento a situação é bem crítica, até para fazer os 20 pontos que são necessários para o time permanecer na Série C. Eu espero que em breve essa virada de chave aconteça e o Guarani comece a vencer. Mas nesse momento, com esses jogadores, é bem difícil acreditar em vitória, Batista. E a contratação do zagueiro Diogo Silva anunciada agora há pouco pelo Guarani, o que você achou?
Batista, eu conheço o jogador. Ele, para mim, eu não sei como é que vai ser aqui, porque tem aquela história de parceiro do lado dele. Para mim, ele é melhor que todos que estão aí. Agora, eu falava isso do Alan Santos, lembra lá atrás? Mas não joga nunca. Então, por exemplo, esse atleta, acho que nós estamos falando do mesmo, né? Eu olhei a ficha técnica dele aqui, entrei na internet, vi alguns lances. Não, é o que eu conheço. Mas o que o Guarani está contratando é esse que esteve no Noroeste agora. Estava no futebol chinês. 30 anos. É isso, Batista? Mas no Noroeste ele não jogou, né? Não sei qual é o motivo. Mas foi contratado e não jogou. Provavelmente lesão, né? Então o Guarani tem que ficar muito esperto com isso, porque com o poderio ou a capacidade técnica que ele tem, é bem curioso que ninguém tenha descoberto o atleta. Tem que ter alguma... Então o Guarani vai tomar conta disso, vai ficar esperto com isso, mas tecnicamente ele é destro, joga pelo lado direito, ele é um jogador que tem quase 1,90 m. Eu gosto, Batista. Não é lento. Então, se ele tiver com saúde, acredito que acrescente. E o Guarani está atrás de um atacante chamado Ítalo. Ítalo está no Remo. Pelo Remo, em 2025, 15 jogos, 3 gols. Em 2024, o Remo estava na Série C. O Remo subiu. 36 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências. Antes ele jogou pelo Sampaio Correia, jogou também pela Ferroviária e pelo Red Bull Bragantino. No Red Bull Bragantino, ele estava naquele elenco de 2019. Bragantino subiu com Antônio Carlos Zago, da Série B para a Série A. E naquele ano ele fez 30 jogos, 13 gols marcados e 3 assistências. E ficou no Red Bull Bragantino até 2022. E aí CH Ítalo, atacante, destro, 1,81 m. O problema é que ele tem 37 anos, conheço o jogador e é bom. Agora, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Cicinho, acabei de falar do Diogo e vou falar também do Ítalo. 37 anos ele tem. Eu conheço bem o jogador, cansei de escalá-lo naquela oportunidade de Red Bull no Cartola. Cansei. Ele é um jogador largo para fazer gol. Eu gosto. Agora, ele tem 37 anos. Precisa ver a saúde do rapaz, mas tecnicamente eu gosto. São 17h45 em Campinas. Continue participando. Já o sorteio de 5 pares de ingressos para Guarani e Figueirense. Segunda, às 19h30. Você, ganhador, vai retirar o ingresso aqui na Bandeirantes, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, Jardim São Gabriel, segunda mesmo, no dia do jogo, das 14h30 até às 17h30. Figueirense e Guarani têm um histórico de confrontos. Foram 19 jogos até agora em toda a história. 3 vitórias do Figueirense, 9 empates e 7 vitórias do Guarani. Em casa, Figueirense, foram 11 jogos entre as duas equipes, 2 vitórias do Figueira, 7 empates e 2 vitórias do Guarani. No Brinco de Ouro, foram disputados 8 jogos entre essas duas equipes, 1 vitória do Figueirense, 2 empates e 5 triunfos do Guarani. Portanto, o Guarani leva uma vantagem bastante significativa quando o jogo é no estádio Brinco de Ouro. O último jogo foi num domingo, dia 20 de dezembro
de 2020 no Estádio Brinco de Ouro e o Guarani empatou em 2-2 com a equipe do Figueirense. Agora, de novo, Guarani e Figueirense estarão frente a frente na próxima segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Diz aqui o ouvinte. Boa tarde, Batista. A Rádio Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão, Ítalo ou Ronaldo? Quem vem para o Guarani na janela do dia 1º? São dois nomes que o Guarani tem interesse. Ítalo e Ronaldo. São jogadores diferentes, né? Características diferentes, mas são dois bons jogadores. Qualquer um dos dois que o Guarani contratar, o Guarani terá melhor rendimento do que esses jogadores que estão aí e até agora não renderam absolutamente nada. Boa tarde, Batista. Que negócio fez o Santos com o Neymar, hein? 4 milhões de salários e mais 80 milhões em publicidade. Por enquanto, só alcançou 37. O restante, o Santos tem que cobrir. César Lemos, Barão Geraldo. Olha, o Neymar, ele tem que entregar muito mais do que ele entregou até agora. Foram 10 jogos, né? Deu participação, não marcou. Marcou um gol. Campeonato Paulista, gol olímpico. Ele fez um golaço contra a Inter de Limeira. Mas teve participação aí para 6 gols. Mas está devendo problema realmente de contusão. Ele em forma, ele em condições, ele faz a diferença. Ontem entrou num pedaço pequeno do jogo e deu para ver que ele, com a bola nos pés, não está bem fisicamente, fora de forma, mas ainda é o grande craque que nós temos aqui no Brasil. Tem a impressão de que não renovará o contrato, não. O destino do Neymar deve ser os Estados Unidos. Mas existe um grande problema aí com relação ao Neymar, que é o pagamento. Como é que o Santos vai pagar um valor vultuoso desse sem ter a receita? Há uma dificuldade imensa. Não conseguiu arrumar todos os patrocinadores que precisava. Então, é muito difícil, né, você manter uma estrela do tamanho do Neymar sem ter o recurso necessário para poder cobrir aí as despesas. E o Neymar é um popstar, né? Veja ontem o que é que aconteceu lá no estádio Rei Pelé. Uma balbúrdia dentro do gramado. Neymar chegando e ali um monte de repórteres. Isso aí é uma logística feita pela CBF. E um enxame em cima do Neymar. Inclusive tirando foto, gravando, filmando o Neymar. Um negócio horroroso. Não podia ter acontecido aquilo com o profissional que estava lá para jogar futebol. Mas a CBF permitiu uma situação como essa. Então é uma grande estrela, é um popstar fora dos campos. Agora, dentro do campo, ele tem que render muito mais, tem que entregar muito mais do que ele entregou até agora. 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem novidade para os cuidados na área de saúde mental. Campinas agora conta com o seu primeiro CAPS para crianças e adolescentes funcionando 24 horas. O CAPS Infanto Juvenil Roda Viva estendeu o horário de funcionamento para atender inclusive crises noturnas. A unidade, que recebe regularmente 240 pacientes, passará a ter 4 leitos-noite, que ainda servirão de retaguarda para outros 3 centros. O Roda Viva também ganhou novos enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social. Agora, Campinas passa a ter 11 CAPS 24 horas, sendo ainda 4 álcool e drogas e 6 adulto. O CAPS Infanto Juvenil Roda Viva fica na Avenida Brunoro de Gasperi, 280, no Parque Prado. Prefeitura de Campinas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e voltar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h55, hoje até 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Você pode consumir, ela pode ser frita, assada ou cozida. E tem também o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial
Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Igatacado em Sorocaba. Bandeirantes. 17h57, ouvinte no ar. Joaquim da Vila João Jorge. Batista perguntou Tigrão se ele entende de grama. Tigrão respondeu: eu não sou burro. Uma cutucada, hein, Batista? Tá certo, é isso aí, né? Apesar de que não é só burro que come capim, né? Come grama. Mas o assunto era sobre a troca de grama do estádio Moisés Lucarelli, porque a Ponte fez a troca da grama para a grama de inverno do CT e agora está trocando a grama do estádio Moisés Lucarelli. E a informação é de que o custo é de R$750 mil. Essa informação está no site oficial. E o Tigrão questionou o valor, né, muito alto, mesmo sendo para os dois locais. Mas a informação é que os R$750 mil são valores para manutenção durante o ano inteiro. Então a atividade que está tendo de troca de gramado no estádio Majestoso faz parte deste trabalho desenvolvido durante o ano inteiro. E aí eu perguntei para o Tigrão, mas você entende de grama? Ele estava comentando, questionando o valor que estava sendo pago. E aí ele disse isso aí, né? Que o ouvinte atento, ligado, já pescou no ar o que disse o Tigrão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, beleza? Então, ontem o Tigrão falou sobre os clubes não aceitarem essa nova eleição da CBF. Mas acontece que os clubes aceitam tudo que a federação faz, de cada estado, né? E as federações, elas ganharam dinheiro do Edinaldo. Então eles estão praticamente concordando tudo que o Edinaldo fazia, entendeu? Agora que vai mudar a presidência da CBF, eles não estão querendo participar da eleição. Mas quando o Ronaldo se propôs a ser presidente, a ser candidato, ninguém aceitou. Então eles têm que baixar a cabeça e ficar quietinho. Aqui é o Messias de Souzas, Campinas. Abraço, Messias. É justamente ao contrário. Os clubes estavam dispostos a fechar com o Ronaldo Fenômeno. Quem não quis foram as federações. Só 4 federações se propuseram a receber o Ronaldo Fenômeno. E ainda assim, as 4 disseram que se ele montasse uma chapa, não assinariam com o Ronaldo. Inclusive o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, não tem como resolver essa parada. Enquanto não houver uma alteração, cada federação, o voto tem peso 3. Os 20 clubes da Série A, voto peso 2. E os 20 clubes da Série B, voto peso 1. Então, você somando os votos dos clubes da Série A e da Série B, não conseguem derrotar os votos das 27 federações. Porque o número é muito maior, porque tem peso 3. E os clubes da Série C não têm direito a voto? E os clubes que disputam a Série D não têm direito a voto? Mas eles não são filiados? Eles não estão disputando um campeonato organizado pela CBF? Por que eles não têm direito a voto? Quem é que explica uma situação como essa? E também fiquei sabendo aí de uma informação que o apoio das
federações a esse candidato, até então candidato, mas será eleito por aclamação, Samir Chaud. Domingo, agora, dia 25, ele vai ser eleito por aclamação. As federações, só 2 que não apoiaram integralmente a plataforma que pretende colocar em prática o Samir Chaud. A Federação Paulista, porque o Reinaldo Carneiro Bastos era candidato também, mas o estatuto exige que se tenha mínimo de 8 federações apoiando para registrar a candidatura. Por isso que o Reinaldo não conseguiu. E a outra federação era do Mato Grosso. Então, eu tenho informação de que é uma força maior, né? Bem maior, que está por trás aí do Samir Chaud. Ele individualmente, ele sozinho, não conseguiria regimentar um número tão grande de federações. Mas tem essa força aí por trás. E não vou dizer o que é evidente, né? Porque sabe como é que funcionam as coisas aqui nesse país, né? 18h03, ouvinte participando, mande para cá sua mensagem, 97102-1493, 97102-1493, mensagem de texto e também mensagem de áudio, tudo curto, né? Assim dá tempo da gente colocar um número maior de participantes e também mais curto fica mais dinâmico e o programa fica com mais velocidade. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, grande abraço para você, boa noite, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá rapidamente, esfriou um pouquinho aí, mas tá gostoso, graças a Deus, para o Fala Galera de hoje, 23 de maio de 2025. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Náutico? Existe algum favorito? Expectativa de que a Ponte, esse é o Fala Galera Alvinegro, expectativa de que a Ponte volte a jogar o futebol organizado, o futebol vistoso, que nós vimos contra o Ituano, fora de casa, e não o futebol apático, futebol sem graça, sem agressividade, sem qualidade, que nós vimos contra a equipe do Brusque. Essa é a expectativa. E tem favorito? Tem. O Náutico. E agora o Fala Galera Alviverde Campineiro. Hoje, faltando 13 rodadas para o fim da primeira fase da Série C, você ainda acredita na classificação do Guarani à próxima fase? Eu vou acreditar até enquanto a matemática permitir. Enquanto existir a possibilidade matemática, hoje, por exemplo, o Guarani precisa fazer 70% dos pontos. Ele tem 13 jogos, são 39 pontos. Né? Então, dá uma olhada como é que se faz para conseguir chegar a 30 pontos, que é a linha de corte para se classificar. Um time que tem 4, tem 13 jogos e tem que fazer média de 2 pontos por partida. Ou seja, pode perder mais praticamente nada e tem que empatar muito pouco. Muito pouco, porque a média é de 2 pontos. O Guarani precisa fazer 26 pontos em 39 que ele tem por disputar. É um ousado? É uma marca ousada? É um objetivo difícil? Sim. Mas tá aí, pô. Se ele fizer em 39 pontos em disputa, fizer 26, ele se classifica. A probabilidade nos guia na linha dessa direção? Não. Não, porque em 18 pontos, o Guarani ganhou 4. 22%.
Como é que nós vamos imaginar que ele vai ganhar 70% nos outros 13%? Mas tem janela, contratações estão chegando, houve mudança geral na direção do futebol, na comissão técnica, o executivo de futebol foi trocado, trocaram todo mundo. A casa caiu. Então, ninguém muda tanto para ficar igual ou pior. Muda para melhorar. Qual que é a curiosidade? Em que proporção e em que percentual que essa melhora vai acontecer? Mas que vai melhorar, vai. Até porque é campanha tiririca. Pior do que tá, não fica. Então eu tenho sim, ainda esperança de classificação, mesmo sabendo que ela é pouco provável. Mas ela não é impossível. Batista. São 18h07 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Ô Tigrão, agora há pouco tivemos aí um noticiário do Guarani. E o Guarani anunciou hoje a contratação do zagueiro Diogo Silva. Você conhece esse Diogo Silva, hein, Tigrão? Conheço sim, Batista, conheço. É um zagueiro mais ou menos no nível daqueles que o Guarani tem aí. Experiente, destro. Agora, eu não consegui ainda obter a informação, até porque não tive essa possibilidade ainda, do porquê que ele não jogou o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Se foi opção de treinador, me preocupa. Não, foi preterido por um outro jogador que era titular, ele foi banco. Ou se é porque ele teve contusão. Não chequei ainda. E se a produção puder me ajudar aí, agradeço de coração. Até porque estou acabando de organizar a bagaça aqui. Então, eu conheço sim. Eu acho que é uma boa contratação. Sabe por quê? Porque o Guarani está muito carente de zagueiros, né? E tem expulsão. Tá aí, ó. Alan Santos está fora. Foi expulso. E tem contusão. E tem problema de jogador que operou aquele menino que veio lá do Botafogo de Ribeirão. Não consegue jogar. Continua no departamento médico. Então, o Lucão, que está no banco, teve muita instabilidade. Muita instabilidade. Demais. Demais. O Alan Santos é muito experiente. Eu acho que tem boa técnica. Eu acho que para divisão, ele é um zagueiro aí acima até um pouquinho da divisão. Zagueiro padrão Série B. Mas é muita contusão. Agora é expulsão. E a coisa vai ficando complicada, né? Então, tem o Rafael que está jogando. Mas a zaga do Guarani até agora, ela não conseguiu dar a liga, né? Aliás, ninguém no Guarani deu liga até agora. Tá tudo ponta solta. Então, tentou-se aí com Rafael e Alan Santos. Antes era Rafael e Lucas Rafael. Já teve o Titi em um ou outro pedaço de jogo, mas o Titi, eu acho que foi mais no Paulista. E assim caminha a humanidade. Então, é um compartimento que, a exemplo dos outros da equipe, ainda não transmitiu confiança e ainda não conseguiu passar uma tranquilidade e um pouco de otimismo para o torcedor. Então, ver um zagueiro no mesmo nível, talvez um pouquinho melhor, pouquinho a coisa melhor, mas não é um zagueiro assim. Então, é o que dá para trazer, Batista. Tem a questão salarial. Tem a questão também do cara topar jogar uma Série C e chegar num Guarani na situação em que a equipe se encontra na tábua de classificação. Ô Tigrão, o Luciano Vaz é assessor de imprensa do Guarani, está nos ouvindo. Ô Luciano, um abraço para você. Muito obrigado, viu, Luciano, pela informação. Ele está dizendo que, de acordo com o Farney Coelho, o Diogo Silva não jogou no Noroeste por problema de documentação com o clube aí, tá onde ele estava lá na China. Então, não chegou a tempo, né? Não foi possível, então, o aproveitamento, o motivo foi documentação. Se ele não jogou o Paulista e estava sem contrato com ninguém, essa é uma preocupação, porque o Guarani não precisa de jogador para setembro. Ele precisa de jogador agora aqui para abril, para o mês passado, né? Se fosse possível, entrar no túnel do tempo retroativo, pela situação na tabela. Então você vê, se ele não jogou o Paulista,
que já terminou aí há um bom tempo, né? Já temos aí da finalização do Paulista. Quer dizer, o Paulista começou em janeiro. Se ele não jogou, então, no Brasil, eu não sei se ele veio no início do Paulista ou veio com o campeonato em andamento e tinha algum jogo, alguma rodagem no seu clube anterior da China. Mas independente de qualquer coisa, se ele veio para o Paulista e não deu certo a documentação, tem minimamente um pedaço do Paulista e tudo que tem da Série C até agora, além do longo intervalo entre o final do Paulista, mais de 45 dias, e o início da Série C. O que eu estou querendo dizer com isso? Está sem jogo, né, Batista? O último jogo dele foi 2 de novembro de 2024 pelo Tianjin Jimen, da China, onde ele estava na temporada do ano passado. 6 meses e 21 dias sem jogar. Porque 3 de novembro para 3 de maio, 6 meses. Mais 21 dias. Do dia 3, mais 20 dias. Hoje é 23. Hoje, 6 meses e 22 dias. É dose para mamute. Estava treinando, mas ele tem um personal trainer melhor do que o do Neymar. O Neymar, com todo esse personal aí, e jato para lá, e helicóptero para cá, e Ferrari para lá, e mulher bonita para cá, e gravidez para lá, ele não joga. Você imagina um cara que realmente não jogou. Não, mas treinou, tá bem. É uma preocupação, mas é o que temos para o momento. Eu faço sim essa ressalva. Quase 7 meses sem jogar futebol é dose para mamute. E o Guarani precisa do jogador para ontem. Então tem que tentar condicionar o mais rápido possível. Acho que não entra, não aparece no time como titular muito rapidamente, porque seria uma temeridade. Mas se tiver essa facilidade de se recondicionar rápido, quando eu falo recondicionar, não é nem a parte atlética, às vezes está bem, mesmo sem jogar, jogador que se cuida, que treina particularmente, mas é a questão do ritmo de jogo. A gente torce para que ele seja aquela linhagem de jogador que não sente tanto a inatividade, porque tem jogador que está bastante tempo sem jogar, entra e parece que vinha jogando, e tem jogador que está 30 dias sem jogar, entra, meu Deus do céu, parece um transatlântico, não consegue girar, para ele fazer uma manobra é um sacrilégio. Então não sei como é a característica dele, mas há essa ponta de preocupação sim. Obrigado aí à assessoria de imprensa do Guarani, mas fica essa ponta de preocupação. Chega, mas com certeza não está pronto. Se saísse no bid hoje, não jogaria segunda-feira, pelo menos pelo que é o padrão, o protocolo normal do futebol. E mais uma opinião rápida sua, Tigrão, do Ítalo. Surgiu aí no bastidor, né, de que o Guarani estaria interessado nesse atacante Ítalo. Você tem conhecimento? Ele está no Remo. Não conheço muito bem o Ítalo. O Ítalo é um centroavante de força. Eu vou pedir autorização para você, porque daqui a pouco você vai perguntar de um outro, então eu já vou pôr no pacotinho para a gente ser bem objetivo. O Guarani está especulando 2 centroavantes. O Ronaldo, que já jogou no Guarani, mas veio muito garoto, e o Ítalo. O Ítalo é mais força e para mim o Ronaldo é mais técnica. Um jogador que tem um melhor manejo de bola. O Ítalo, ele se movimenta muito. Agora, o CH acabou de dizer aí há minutos atrás, 37 anos. Só que esse está no Remo, pô. Esse vem jogando Série B. Fez gols, deu assistência, fez 3 gols, né? Até agora na Série B. Então, veja, e o Ronaldo também, está na Ferroviária, está em atividade. É diferente, por exemplo, do Diogo Silva, do zagueiro, que é muito tempo sem jogar. Mas, de qualquer maneira, eu faço a comparação. Acho o Ronaldo mais técnico e mais eficiente no jogo aéreo e o Ítalo mais explosão. Como o Ronaldo é mais jovem, já conhece o clube, eu acho que não traz os 2. E aí, se me perguntassem, você traria qual dos 2? Eu traria o Ronaldo. 18h16. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito
onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. E no Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e também se beneficiam mutuamente, não é? No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18:18, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca já está no Recife, amanhã pega o Náutico, 5 da tarde, partida válida pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes e também pela tela da TV Bandeirantes. A Macaca que busca a reabilitação, afinal de contas, na última rodada foi surpreendida pelo Brusque, perdeu de goleada em casa pelo placar de 4-1, quer voltar a vencer para manter o embalo e manter também a liderança, né? Mesmo com a derrota para o Brusque, os resultados da rodada ajudaram e a Ponte terminou a rodada na liderança isolada da competição com 13 pontos conquistados. Deveremos ter um time modificado para o jogo de amanhã, Batista. O técnico Alberto Valentim estuda mudanças na equipe titular e deve retornar o esquema com 3 zagueiros. A tendência é que Wanderson forme ali ao lado do Emerson Santos e do Danilo Barcelos o trio de zagueiros, já que o Dudu, o volante, está fora, vai cumprir suspensão automática. Mas já falamos dele, o Emerson, zagueiro, que já foi capitão do time em algumas oportunidades, ele faz uma projeção no duelo de amanhã contra a equipe do Náutico. Eu acho que quando a bola rola ali, o que manda é quem tiver mais vontade ali, né, dentro do campo ali. Talvez o fato deles estarem jogando em casa possa pesar um pouco, mas a gente vai estar bem focado. A gente sabe o que a gente quer na competição. A gente teve uma derrota, mas a gente continua líder, né? E a gente quer manter isso. Esse é o zagueiro Emerson, o Náutico, que vem numa crescente também nesta Série C do Campeonato Brasileiro, Batista. O time está na 10ª colocação, começa a rodada fora do G8, mas vem de 2 vitórias seguidas na competição pela Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo São Paulo na última quarta-feira, também no Estádio dos Aflitos. Quem também fala sobre o jogo de amanhã é o companheiro do Emerson na zaga, o Wanderson, zagueiro que inclusive fez o único gol da Ponte Preta na derrota para o Brusque na última rodada. A gente sabe que o cansaço vem sim, né? Mas tenho certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível e a gente vai deixar esse revés para trás. Foi um jogo atípico, eu tenho certeza que não vai acontecer mais, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível, né? Como eu falei, eu conheço muito bem o professor Hélio com a sua comissão, são pessoas qualificadas, mas a gente tem uma comissão aqui muito dedicada, que se dedica todos os dias, que dá o seu melhor, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá fora, se Deus quiser trazer um resultado positivo para dentro da nossa casa. Esse é o Wanderson, né? Falando sobre a expectativa, claro, de um bom resultado da Ponte, jogando contra o Náutico, né? A Ponte tem conquistado bons resultados fora de casa nesta temporada. A expectativa é que isso aconteça também. Além da mudança na zaga, no esquema com 3 zagueiros, o Gé vai começar como titular pela primeira vez após a lesão, né?
A gente lembra, o Gé se machucou no ano passado, em outubro, no derby contra o Guarani, passou por cirurgia, ficou mais de 6 meses fora, tem voltado aos poucos, marcou o gol da vitória sobre o Ituano e volta a ser titular amanhã contra o Náutico. O Gé reencontrando o técnico Hélio dos Anjos, que gosta demais dele, né? Ambos aí conquistaram o título do Campeonato Paulista da Série 2 pela Ponte Preta. Macaca que enfrenta o Náutico, quer a vitória, quer a reabilitação e quer seguir nesta liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta, aqui nesse Esporte em Debate. São 18h22 e como está a manutenção do seu veículo? Atenção! Dica importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Escolha a oficina da sua confiança e as peças você vai comprar na Rocha Autopeças. Lá você encontra peças mecânicas, todo tipo de peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Na Rocha Autopeças, você pode confiar. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h24, vamos lá, CH, eu, você e o Tigrão. Batemos hoje um papo bastante proveitoso sobre o tipo de time que o técnico Valentim colocará em campo na partida de amanhã, às 5 da tarde. Aliás, esse jogo estará na tela da Band, de graça, TV aberta, ao vivo. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, com a melhor transmissão do rádio brasileiro, com a narração de Roger Williams. E na TV Band, imagem de graça para você. 4:45 começa a transmissão. E às 5 da tarde a bola rola. E a questão é a seguinte: se mexe no time ou não? Uma mexida, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer, né? Porque o Dudu não pode atuar, tomou o cartão vermelho, está expulso, vai cumprir suspensão. E aí o que é que ele faz? Quem é que ele coloca no lugar do Dudu? E esse teste que ele fez usando 3 zagueiros e promovendo a entrada do Gé desde o princípio. O que você acha disso, CH? Eu acho válido. Ele não pode ficar estático e se omitir pelo desempenho do time que aconteceu contra o Brusque, ou pela falta dele. Também não acho que tem que mudar de maneira radical. Por exemplo, eu não escalaria de jeito nenhum o Barcelos de zagueiro pelo lado esquerdo. Isso eu não faria. Se ele quer jogar com 3 zagueiros, tem que ser o Arthur, o Emerson e o Wanderson. Ou o Wanderson, o Emerson por dentro e do lado esquerdo o Arthur. Pode até utilizar o Barcelos de lateral esquerdo. Dá para discutir, mas eu prefiro o João Pedro ali, principalmente porque o jogo é fora de casa. O Barcelos está com um problema físico. Esse é o problema. Meio campo não tem o Dudu. Eu, por exemplo, não tiraria o Serginho do time. Ele e Elvis, nessas partidas que nós assistimos na Série C, eles estão um completando o outro. Agora ele pode, se ele tirar o Serginho, ele vai acrescentar um volante. Eu não faria isso. E o Gé na frente, depende da parte física, se tiver legal tem que começar a partida com o Jean Dias, tira o Toró do time. É mais ou menos isso.
Uma coisa eu tenho convicção, que a Ponte não será desatenta como ela foi contra o Brusque. Ela vai estar ligada no 220. Então, se o jogo é muito difícil para a Ponte, vai ser muito difícil para o Náutico também. Isso eu tenho convicção, a não ser que aconteça aquelas coisas que o futebol, de repente, apresenta. Erro grave de arbitragem, pênalti inexistente, tomar gol muito rápido, aí muda o curso da partida. Mas se tudo caminhar dentro da normalidade, nós teremos um jogo de um embate muito interessante. Eu só não sei se vai ser uma grande partida de futebol, mas que vai ser equilibrado, vai sim, Batista. E para você, Tigrão, a opinião também sobre as modificações, né, que o técnico Alberto Valentim pretende fazer. Eu só não sei se ele efetivamente pretende fazer ou ele está querendo confundir o Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos trabalhou em Campinas, fez um ótimo trabalho na Ponte, criou laços de amizade e hoje em dia também essa questão globalizada não tem muito o que esconder. Mas, por ter trabalhado em Campinas, o Hélio dos Anjos, talvez na cabeça do Valentim, tenha informação privilegiada. Então ele fez essa mexida aí durante a semana para tentar confundir o técnico adversário, mas na hora H ele aparece apenas com uma alteração, tirando o Dudu, porque não pode jogar, cumpre a suspensão, e colocando o Léo Oliveira. O que você acha que o Valentim pretende fazer, hein, Tigrão? Bom, você usa uma expressão que eu gosto muito, que é o jogo jogado e o jogo falado, né? Então, o Francisco Milani, que é um ator extraordinário, humorista, de mão cheia, fez muitos papéis interessantíssimos aí no humorismo brasileiro, mas talvez um dos mais emblemáticos, se não o mais, o Pedro Pedreira na escolinha do professor Raimundo. Então é aquele cara que falava, há controvérsias, né? Então aí eu vou fazer aqui o papel do Pedro Pedreira e você vai me falar agora, você vai afirmar que a Ponte treinou com 3 zagueiros. Fala aí, Batista. Nesta semana, a Ponte fez sessões de treinamentos com 3 zagueiros. Fala aí, por favor. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, o comentarista de maior credibilidade da imprensa de Campinas. Eu quero ouvi-lo. Esta semana, o técnico Alberto Valentim fez experiências. Usou novamente 3 zagueiros. Esse foi um modelo tático que ele fez com muito sucesso no Campeonato Paulista. A Ponte não se classificou, mas por força do regulamento, porque na prática fez 22 pontos e teve a defesa menos vazada do campeonato. E aí, Tigrão, você acha que o técnico Alberto Valentim está fazendo isso porque ele pretende efetivamente usar esse assoalho tático no jogo diante do Náutico, ou ele está fazendo isso para confundir o técnico adversário, Hélio dos Anjos, que trabalhou em Campinas, em Tigrão? Então, aí entra o Pedro Pedreira, o Francisco Milani. Então o senhor está afirmando que a Ponte treinou em algumas sessões com 3 zagueiros. O senhor viu os treinos? Alguém filmou? Tinha um olheiro seu lá? Fizeram pelo menos uma foto aérea de drone para ver o posicionamento do time? Os jogadores estavam com camisas com número para que o drone identificasse se era zagueiro ou se era volante? Como era a saída de bola? O senhor não viu nada disso. Então, o senhor está dizendo que a Ponte treinou algumas sessões com 3 zagueiros. Mas há controvérsias. Eu acho que a Ponte não treinou. Agora volta o Tigrão. A Ponte eu acho que não treinou. E se treinou, foi esse. Sabe como é que é? Ó, moçada, beleza, vamos mais 15 minutos. Já fez o ensaio todo, posicionou defensivo, treinou algumas jogadas de bola parada,
né, modificou o posicionamento dos meias, etc. E aí falou, ó, vamos dar uma paradinha agora, vamos fazer mais 9 minutos e meio, quero dar uma mexidinha aqui, eu vou fazer aqui o Barcelos aqui, o Arthur, Barcelos da beirada, o Arthur por dentro. Serginho, ó, descansa um pouquinho para não estourar, que eu preciso muito de você lá em Recife. E aí vem a espera, a Ponte está preparando um esquema com 3 zagueiros. Eu espero que essa falta de credibilidade, não na sua informação, mas na informação que chegou e que cria este ceticismo no Pedro Pedreira, que ela seja verdadeira, que seja só despiste, ou seja só aí, vamos apenas posicionar para ver como é que fica, mas eu já tô com o time aqui na cabeça, eu espero que seja isso. Por quê? Porque se ele entrar com 3 zagueiros e suprimir o Serginho, veja o tamanho do estrago. Veja o tamanho do estrago. Ele vai mexer na zaga, ele vai mexer na lateral esquerda e ele vai mexer no quadrado de meio campo. E ainda vai ter que mexer no compartimento ofensivo, que talvez ele comece com o Gé. Isso eu acredito. Principalmente porque tá todo mundo feliz da vida com o pênalti absolutamente infantil, para não falar outra coisa, que fez o Toró no lance que abriu o caminho aí para a tragédia do sábado à noite no estádio Moisés Lucarelli, né? A tragédia dos 4-1 contra o Brusque. O pênalti que o Toró fez não se faz, pô. Em cima de um zagueirão pesado, tosco, que desceu com a bola atropelando todo mundo, não ia fazer nada com a bola. Ele chega, é o Toró, como um caminhão sem freio, o cara para, ele tromba com o nego, vai na bola, mas pega a canela e derruba dentro da área, quase em cima da risca lateral da grande área. O cara não ia fazer nada com a bola. E já tinha cobertura, tem mais essa. Se ele passa pelo Toró, tinha cobertura. Então tá todo mundo meio assim, né? Amanhã eu vou lá hoje, com o Toró. Não sei não, hein? Então, como o Gé já tem uma minutagem razoável, não é a ideal ainda, talvez ele comece. Então ele mexeria no ataque, ele vai mexer no meio-campo nominalmente e na plataforma tática, e vai mexer na zaga e vai mexer na lateral. Sabe por quê? Porque ele não tem o Dudu. Então é outro raciocínio. Mas perdeu de 4, tem que mexer mesmo. Eu considero o jogo um jogo pontual, acidental por alguns aspectos. O Brusque, por exemplo, o Brusque não joga tudo aquilo. E jogou. Fez uma partida espetacular e não quero tirar os méritos do Brusque. A Ponte tinha vencido o Ituano fora de casa, o Ituano com 13, e o Brusque veio jogar em Campinas com 8. Ganhamos fora de um time que tinha 13, somos líderes. Agora vem um time com 8 pontos aí, a gente já tem 13. Vamos meter logo 3 pontos na sacola, já dobra para cima do Brusque. Eles ficam com 8 e nós vamos a 16. Ou seja, a Ponte entrou, para não usar o termo salto alto aqui, que a moçada não gosta, eu vou dizer aqui que a Ponte entrou com a autoconfiança muito lá em cima. Muito cheia de querer. Então, achou que ganharia o jogo no momento em que bem entendesse. Esse é o segundo aspecto. Primeiro, uma grande partida do Brusque. Segundo, a Ponte achando que, né, tá jogando mais do que consegue jogar. E terceiro, a expulsão do Dudu, quando o placar mostrava um placar de 2-0 para o Brusque. Então a Ponte estava no jogo ainda. Ainda achou com 10 homens um gol, né? O gol do Wanderson. Mas depois tomou mais 2 e a casa caiu. Então, eu acho que foi um placar atípico, um resultado acidental, não sem explicação. Dei 3 aqui, Dudu expulso, a Ponte muito confiante para o meu gosto, e o Brusque jogando uma grande partida, acima inclusive das suas próprias possibilidades. Então não é toda hora que esses fatores se juntam para que ocorra um resultado surpreendente, que a Ponte era a favorita. Por causa disso, você vai arrebentar com tudo que foi feito?
Você vai mudar o time inteiro. Você muda a defesa, miolo de zaga, você muda a lateral, você muda meio campo e você muda também o ataque. Então eu faria 2 mudanças. Uma, o Dudu está suspenso. Léo Oliveira. 2, começaria assim com o Gé no lugar do Toró. E só. Então é Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson, Arthur, Léo Oliveira. Aí você fecha com o Lucas, né? Lucas Cândido, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho e Elvis. Jean Dias e Gé. Pronto. Você manteve a plataforma, você está substituindo um volante por outro e você está trazendo um atacante que é titular absoluto, que ainda não está na ponta dos cascos, mas tem que ter mais minutagem, e você muda a estratégia de, ao invés de utilizá-lo com o jogo em andamento, para não queimar uma substituição, você começa com ele no banco. Desta feita, você vai com ele desde o início e saca no momento em que ele fala, deu para mim. E aí você o troca, ao invés de colocá-lo, você o tira do jogo. Mas ele começa o jogo como titular. É o que eu faria. Fora isso, é doideira. Fora isso, é bobagem. Fora isso, é viajar na maionese. Fora isso, é desarrumar, desorganizar o que está organizado. E mais, a Ponte está indo para Recife, vai ser guerra, vai ter muita torcida do Náutico. Mas espera aí, pô, o Náutico é uma Série C aí há 2, 3, 4 anos. O Náutico merece todo o nosso respeito, uma camisa respeitadíssima, tradicionalíssima, mas é o Náutico da Série C. A Ponte chegou na Série C agora, o Náutico já está atolado lá. Outra coisa, o Náutico tem 8 pontos, porque reagiu com o tio Hélio. Tio Hélio chega lá, dá aqueles gritos dele, parece aquela besta fera na jaula ali no banco, parece que vai arrebentar com a grade, e anda pra lá, e anda pra cá, e bufa. E ele sabe fazer isso como ninguém, além de conhecer futebol. Além de ser um treinador de ótimo nível. Ele e o seu filho, que é a modernidade contra a experiência, ou a modernidade do filho a favor da experiência do Hélio, que conhece futebol, que é rodado, que tem boa visão tática. Então o Náutico deu uma reagida. Ah, mas reagiu mesmo. Tava lá no rodapé. Mas ele ainda tá com 8 e a Ponte já tem 13. Aí você vai lá jogar com 3 zagueiros, tirar um volante, desarrumar o meio-campo, transformar o Elvis numa isca de marcação previsível, e aí a bola não vai chegar à frente. Não adianta você botar o Gé, se a bola não vai chegar, ora pelo Serginho, ora pelo Elvis, ora pelos dois concatenando. Então, Batista, eu não botaria fogo no parquinho, não. Eu não jogaria, não botaria tudo a perder, não. Eu faria 2. Essas aí. Essas que eu falei, a não ser que tiver alguém machucado que a gente não sabe. Léo Oliveira na do Dudu e Gé na do Toró. E tenho dito. É, mas a fonte é segura. A fonte é forte. Time da Ponte vai entrar em campo com 3 zagueiros e o Serginho no banco amanhã, às 5 da tarde. Jogo que você vai ver na tela da Band. Vai voltar derrotada. Eu não sei, né? Depende. Amanhã, depois do jogo, tem uma edição especial dos Donos da Bola na tela da Band. Aqui na Rádio Bandeirantes tem Edu Pinheiro, o incomparável, com o apito final. O Edu Pinheiro e, claro, também, né, o CH, que estará comentando na rádio, e o Vladimir Catarino e o Roger Williams, que vai narrar na rádio. Na TV nós teremos uma edição especial de Os Donos da Bola, comigo, com o Tigrão e também com o Leandro Bolis. Então, rádio e televisão em dose dupla amanhã com esse jogaço Náutico e Ponte Preta. Então, já que você bota toda a fé do mundo na sua fonte e a gente percebe que ela é quente, você vai para o intervalo agora daqui a pouquinho e antes de voltar, pega o telefone, liga para a fonte e fala assim,
Fonte, vocês vão fazer M, hein? O Tigrão falou que se fizer isso daí, vocês vão voltar derrotado, hein, Fonte? Aí, se acontecer isso e a Ponte perder o jogo, me aguenta amanhã na edição especial de Os Donos da Bola. Me aguenta, hein? Então, pra você não ter que me aguentar, que eu vou começar a dar rasteira em cobra, entendeu? Eu vou começar a dar voador em sapo depois do jogo. Então você liga pra Fonte e fala, ó, pensa bem, hein? Mas o a Tigrão Fonte tá bravo, hein? Não tem como a Fonte interferir, porque a Fonte não está dentro da ponte e dentro do departamento de futebol. Então, não tem... E também tem o seguinte, tudo que é falado aqui na Bandeirantes é escutado ou então levado de alguma forma para os clubes de Campinas. Então, não precisa falar por telefone. Falou aqui na rádio ou na televisão, chegou diretamente aos clubes de Campinas. Eu já sei o nome da sua fonte. Errou. Eu sei o nome. Errou. Vou falar no ar aqui. Errou. O nome da sua fonte é Gaspar. Errou. Gasparzinho. Fantasminha camarada. Porque você disse que ele não tá dentro da ponte. A ponte não deixa ninguém ver treino. Ele vê treino e te fala? Então já sei, ele é uma fonte invisível, mas muito bem informada. Então, liga pro Gaspar, o fantasminha camarada, e fala pra ele, ó. Se puder, avisa os caras aí que vai dar M, hein? Vai dar M, hein? Isso aí vai dar merda, hein? Mas se entrar com os 3 zagueiros e ganhar o jogo, aí eu quero ver o que é que você vai falar no ar, né? No mínimo, você vai ter que pedir perdão. Não vou pedir perdão, não. Eu tenho que falar antes do jogo, porque depois do jogo, aí tem uns 150 aí que viram papa. Eu vou voltar depois do jogo e vou dizer, ó, eu não acreditava, falei que a escalação estava errada e coloco aqui agora uma opinião de que o time positivamente me surpreendeu e parabéns, eu estava errado. É isso que eu vou dizer. Me surpreendeu, eu não teria feito isso. E se ganhar de 4-0, eu vou dizer, parabéns, ganhou de 4-0. Mas se tivesse feito com a fórmula anterior, teria sido 6-0. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção no recado que eu vou te dar agora. Vem aí a Brasil Equipo Show de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como o de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. 18h46, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Já estão definidos os 16 classificados às oitavas de final, com algumas surpresas, como ontem o Santos acabou sendo eliminado da competição. 0-0 no tempo normal, mesmo placar de empate do jogo da Vila Belmiro, e nos pênaltis o CRB venceu pelo placar de 5-4. Palmeiras está classificado 3-0 no Ceará, assim como também o Cruzeiro fora de casa 3-0 no Vila Nova. 3-0 também o placar do Inter sobre o Maracanã. Esse jogo foi em Florianópolis, mas comando do time cearense. E o Botafogo, que havia vencido na ida por 4-1, acabou perdendo para o Capital por 1-0, mas também se classificou. Lembrando que os outros classificados são Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Fluminense, Retrô, São Paulo, CSA, Atlético Paranaense e Vasco. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Abertura da 9ª rodada, 9h35 em Goiânia. Tem o líder Goiás diante da Ferroviária. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão amanhã marca para as 18h30 no Maracanã, Fluminense e Vasco. No mesmo horário no Morumbi, tem São Paulo e Mirassol, 9h, Atlético Mineiro e Corinthians. No domingo, 4h, Grêmio e Bahia. O líder Palmeiras recebe o Flamengo. No mesmo horário tem Sport e Inter. 18h30, Vitória e Santos. 8h30, Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Juventude. Para fechar,
Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta joga amanhã, às 5 da tarde, contra a equipe do Náutico. Fora de casa, esse jogo na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. No mesmo horário tem CSA e Confiança. Amanhã também Londrina e ABC, Itabaiana e Caxias. No domingo, Botafogo e Retrô, Ipiranga e Tombense, Ituano e Floresta, além de Anápolis e Maringá. Na segunda-feira, Brusque e São Bernardo, Guarani e Figueirense. Lembrando que a Ponte lidera a Série C e o Guarani está na zona do rebaixamento. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h52, atenção, hein? Às 19 horas eu vou encerrar a promoção dos ingressos. Então você tem aí 8 minutinhos para entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha, que também está lá no canal de vídeos. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 5 pares de ingressos. O ganhador vai retirar o ingresso aqui na recepção da Band. Saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Quando que vai retirar o ingresso? Segunda-feira, das 14h30 às 17h30. Das 14h30 às 17h30. O ganhador tem que trazer um documento que contenha o CPF para provar, né, que ele realmente é o ganhador. Então, tem mais um tempinho aí, tá? Entre lá no canal de vídeos, pegue a senha e o número de WhatsApp. Mande o nome completo, o seu CPF e também a senha, e boa sorte para você. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos e especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal, gente, ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Olhe a marca. Veja se é a Aroma das Ervas. Se for, pode levar, viu? Essa é a boa. Para saber mais, acesse
aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E o Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h56, ouvinte participando, ouvinte no ar. Batista. Oi. Boa noite aí, um abraço para toda a equipe aí. Pergunta muito obrigado. pro Tigrão, se ele lembra do Pedro Omar na Ponte Preta. Não sei se o CH chegou a conhecer. Um abraço aí ao Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. E aí, Tigrão, o Pedro Omar na Ponte Preta, o ouvinte quer saber se você lembra do Pedro Omar. Tigrão tá fora da escuta. Eu me lembro perfeitamente. Década de 70, Pedro Omar veio do América Mineiro pra Ponte. Era já um cabelinho assim meio, não era carecão assim, mas cabelinho já ralo e um bigodão de respeito. Veio do Náutico. Jogava muito. Sabe quem foi Pedro Omar, Batista? Veio do Náutico. A Ponte trouxe 2 volantes históricos do futebol mineiro. Primeiro Pedro Omar e depois Vanderlei de Paiva Monteiro. Pedro Omar antecedeu o Vanderlei. Até bigode os dois usavam. Vanderlei, claro que muito mais jogador, mas Pedro Omar, muito bom jogador. Belíssima passagem com a camisa da Ponte e, coincidentemente, Vanderlei veio do Atlético Mineiro, depois e antes veio Pedro Omar do Coelho, do América Mineiro. Ele realmente, né, estava no América Mineiro, mas ele foi formado na base do Fluminense. E aí do América Mineiro ele foi para o Flamengo. Depois foi para o Náutico, jogou lá uma temporada pelo Náutico e depois aí veio para a Ponte. Ponte 75 e 76, pois não, CH? Ele jogou no Paulista de Jundiaí em 81, 1981 e 1983. Encerrou a carreira em Jundiaí. Grande Pedro Omar, jogava muito, Batista. Portanto, tá aí, querido ouvinte, tá dado o recado aí para você, você que queria saber do CH e também do Tigrão sobre Pedro Omar. O Furlan de Vinhedo, essa ele foi buscar no fundo, mas nas mais perigosas e mais desastrosas profundezas, maior dificuldade para chegar até lá do baú. Pedro Omar, me lembro muito bem, realmente muito bom jogador, muito forte fisicamente, né? Lembrava um pouco fisicamente o Vanderlei, até no bigode, mas na bola era bom, mas Vanderlei incomparavelmente melhor e o maior número 5 para mim da história da Ponte em todos os tempos. Isso é bom, né? Porque nos dá a oportunidade de lembrar nomes importantes que passaram pelo futebol de Campinas. Muito obrigado aí ao Furlan. Batista, boa noite. Você lembra, a Ponte trouxe o Peixoto do Bragantino. Ele era reserva do Ítalo no Bragantino. Carlos Roberto Parque Maria Helena em Campinas. Olha, Parque Maria Helena. Não sabia que tinha em Campinas o Parque Maria Helena. Helena é o nome da minha esposa. Helena é o primeiro nome, né? O segundo é Márcia. Helena Márcia Tinte Batista. Nome da minha esposa, minha amada. Nos conhecemos com 17 anos e estamos juntos até hoje. Parque Maria Helena, onde que será que é o Parque Maria Helena em Campinas, hein? Olha, lembro sim do Peixoto, goleador, né? Jogou na Ponte Preta e ele está dizendo aqui que o Peixoto era reserva do Ítalo, que jogou bastante também
o Red Bull Bragantino e marcou muitos gols. Quem está mandando essa mensagem é o Carlos. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação. 19:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h03 em Campinas. Uma informação sobre o Sub-20 do Guarani. Ganhou hoje à tarde do Tanabi, fora de casa, Campeonato Paulista Sub-20 2-1. Gols do lateral esquerdo Vitinho e do meia Marcelinho. Time do Guarani que jogou hoje. Pelo menos o time que começou jogando, né? Ian, Pim, Zamboni, Nicolas e Vitinho. Aliás, ontem falei de um zagueiro aqui. O zagueiro que eu falei ontem é esse Nicolas, que é muito bom zagueiro. Falei do Lucas Martins, não. Lucas Martins é volante. É Nicolas, o zagueiro aí do Sub-20, que é muito bom. Então, repetindo, Ian, Pim, Zamboni, Nicolas e Vitinho, William, Lucas Martins, Marcelinho e Mineiro, Léo Porfírio e Michael. E Guarani ganhou ao menos 2 posições com essa vitória. Pode até, ao término da rodada, ganhar. A rodada segue amanhã. Neste momento, pelos resultados, ele está em 4º lugar. Classificam-se os 10 primeiros de cada grupo. E mais os 2 mais bem colocados. São 3 grupos de 16 times. 3
com 16. E aí os 10 primeiros passam para a segunda fase. Guarani está no grupo 3. Então, repetindo, Guarani ganhou hoje à tarde do Tanabi pelo placar de 2-1. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite a toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Eu vim de Araraquara e desde então eu acompanho a Ferroviária no dia a dia e também os jogos. Como a gente tem ouvido aí vocês noticiarem que o interesse do Guarani sobre Ronaldo e Cássio Gabriel, hoje a Ferroviária vai encarar o Goiás às 21h30 lá na Serrinha. Seria interessante os bugrinos darem uma assistida lá e fazer uma análise se eles estão em condições de vir para o Guarani ou não. Certamente Vinícius Bergantin vai colocar eles aos 30 minutos do segundo tempo. Na minha opinião, o rendimento deles está muito baixo. Cássio Gabriel nem tem tido assim atuação nessas últimas partidas, mas o Ronaldo sempre entra faltando 15 minutos para terminar o jogo. Então quem puder, assista lá para fazer uma análise, para saber se o Guarani deve ou não contratá-los, ok? Grande abraço a todos aí, um bom fim de semana a todos. Abraço, muito obrigado, mas ouvinte, né, dá uma boa dica, mas ao mesmo tempo já dá um diagnóstico daquilo que está acontecendo com os 2 jogadores na Ferroviária. Não estão bem. Então, é bom abrir o olho, hein? Guarani não pode errar. Não tem espaço mais para erro. Não pode errar. Guarani tem que acertar, não na mosca, tem que acertar dentro do olho da mosca nessas contratações. Mas beleza, valeu aí a dica. Mais um ouvinte. Boa noite, Batista. É Iluir Pianca. Vocês estavam falando do Pedro Omar. Puxa vida. Eu tenho na minha memória um gol que ele fez. Acho que foi em 76. Um gol de falta, não lembro quem era o adversário. Mas uma falta na intermediária. No gol da FEPASA. Ele deu uma paulada rasteira. E olha, aonde a bola ia passando na grama ia saindo faísca. Eu lembro até hoje. Um abraço. Olha, essa é boa, hein? A bola queimando a grama, saindo até faísca. Valeu! Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bem? Tudo bem. Eu já descobri onde que é o Parque Maria Helena. Fica ao lado da Vila Padre Anchieta. Meu filho Felipe pesquisou e encontrou. Abraços, Noêmia. Valeu, Noêmia. Grande abraço, muito obrigado aí pela informação. E atenção para os ganhadores dos pares de ingressos para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Segunda-feira, 7h30. 1. Bruno Gonçalves Lima de Souza Campos. 2. Érica Beatriz Busso. 3. Fernanda Espaulucci. 4. Ítalo William da Silva. 5. José Roberto Barreira. Vou repetir. E quem nos acompanha também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas também está acompanhando, inclusive com os nomes que estão em tela. 1. Bruno Gonçalves Lima de Souza Campos. 2. Érica Beatriz Busso. 3. Fernanda Espaulucci. 4. Ítalo William da Silva. E 5. José Roberto Barreira. Parabéns aos ganhadores. Vou retirar os ingressos na segunda-feira das 14h30
até às 17h30. Anote aí o endereço: Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui na saída para Valinhos, tá? Você, quando chegar aqui no topo do bairro Jardim São Gabriel, tem um monte de antena, tem uma plantação de antenas. Fica exatamente para quem está seguindo em direção a Valinhos antes dessas antenas. Aí tem um retorno, exatamente em frente à Band, tem uma entrada à direita. Aí você faz um retorno em frente à caixa d'água da Sanasa e pega retornando. Aí do lado direito, próximo de um terreno baldio, aí tem a sede principal da Bandeirantes. E aí você tem que trazer um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Então compareça, venha aqui na segunda-feira, repito, das 14h30 até às 17h30 para retirar os ingressos, um par de ingressos para cada ganhador, para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Jogo segunda-feira, 19h30, Guarani e Figueirense, Estádio Brinco de Ouro. E muito obrigado, tá? Para todos os que participaram. Muitas participações, mas apenas 5 pares de ingressos e eu agradeço todos os que participaram. 19h12. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua participação. Atenção, comentaristas! Vamos ao tema número 1. Crise política preocupa jogadores e executivo Fabinho Soldado, que trabalha para blindar o elenco do Corinthians. Ao longo das últimas semanas, alguns atletas externaram a preocupação com o cenário instalado no Corinthians, cenário de instabilidade e o possível impeachment do presidente. Além disso, nessa quinta-feira, Augusto Melo, presidente, foi indiciado pela polícia em meio à investigação do caso da Vaidebet. Em coletiva realizada agora há pouco, o presidente alvinegro afirmou, no entanto, que, abre aspas, está muito tranquilo, fecha aspas, e que não vai renunciar ao cargo. Pauta 2. Acusado de retaliação pela interdição da Arena Barueri, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o caso. O estádio está desde o ano passado sob a administração de uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que viu a decisão da Federação Paulista de Futebol como represária ao clube pelo não apoio à candidatura da eleição da CBF. Reinaldo Carneiro Bastos reforçou na entrevista, no pronunciamento, disse respeitar as decisões da dirigente. E disse também que a Arena Barueri estará liberada para jogos novamente a partir da sexta-feira. A administração do estádio apresentou na quarta-feira um plano de ação para receber público reduzido no local. Abre aspas. Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras
e respeito sua posição política na eleição da CBF. Fecha aspas, disse Reinaldo Carneiro Bastos. Pauta 3. O ex-jogador Ronaldo assinou um acordo para a venda de sua participação no Valladolid, clube da Espanha do qual ele era acionista majoritário e presidente do Conselho de Administração. De acordo com um comunicado emitido pelo clube nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025, Ronaldo Fenômeno vai transferir o Valladolid para um grupo de investimentos norte-americano com o apoio de um fundo europeu. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu aí para colocar hoje no programa A Sua Fundamental Opinião? Batista, pode ter certeza que, apesar do Valladolid ter ido para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Ronaldo ganhou dinheiro, porque ele não perde dinheiro, não. Ele é muito competente para essa coisa de multiplicação. Veja o que aconteceu no Cruzeiro, né? Veja o que aconteceu. Comprou por uma pechincha e depois vendeu para o Pedrinho do supermercado BH. É melhor assim, viu, Batista? Porque lá o corpo técnico, os analistas, não funcionou. Não funcionou. Ele tira o time de campo e ele já deve ter visto que não é a minha praia. Portanto, fez bem, está fazendo bem o Ronaldo de deixar para um grupo de investidores tocar o futebol do Valladolid. 19:17, você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? A crise política, Batista, no Corinthians parece interminável e parece um iceberg. Por enquanto ela está apresentando apenas a ponta. Ninguém sabe o tamanho que está embutido por baixo da água. Ninguém sabe o tamanho da montanha submersa de problemas que o Corinthians ainda terá que administrar. Imagina a cabeça dos jogadores. Pô, peraí, quem fez o contrato comigo foi esse presidente. Se ele for empichado, meu contrato será mantido? O clube vai honrar aquilo que acabou assumindo comigo? E aí o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, trabalha para tentar blindar o elenco de toda essa crise, inclusive, né, com o presidente sendo indiciado pela polícia em meio à investigação do caso do Vaidebet. E aí? O Fabinho vai conseguir essa missão quase impossível? É bem difícil. É quase impossível não haver a contaminação dentro do campo daquilo que está de podre fora do campo. E eu fico indignado com tudo isso, porque o Corinthians é uma das maiores marcas do mundo do futebol. Do mundo, não só no Brasil. Arrecada como poucos. Tem uma torcida que leva a arrecadação em qualquer joguinho de 3 a 4 milhões de reais. E o Corinthians está aí, com uma dívida impagável, e hoje, ao invés de frequentar o noticiário esportivo, o Corinthians frequenta, lamentavelmente, para desespero e tristeza da sua torcida, as páginas policiais. Tem que haver um expurgo geral, mas é muito difícil imaginar que tudo isso que acontece fora das quatro linhas não vai interferir negativamente com a bola rolando. 19:19, Batistão, boa tarde. Ítalo, centroavante do Remo, está negociando com o Guarani. Sabe alguma coisa? Não me lembro do jogador. Abraço, Mauro, Nova Europa. Tá dizendo aqui também. Temos sorteio de ingressos para o jogo do Guarani. Sim, já, inclusive, os ingressos já foram sorteados, viu, Mauro? Abraço para você, muito obrigado. Bom, sobre o Ítalo, nós falamos aqui neste programa
lá no começo do programa sobre informação de que o Guarani estaria interessado no Ítalo. Ítalo tem 37 anos, é destro, 1,81 m e ele, pelo Remo, ele está no Remo desde o ano passado. 24 o Remo estava na Série C, subiu o ano passado. E no Remo, 36 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências. Esse ano, 2025, 15 jogos e 3 gols marcados. Mas este Ítalo, você vai lembrar dele jogando pelo Red Bull Bragantino. 2019, Red Bull Bragantino foi campeão da Série B. Subiu com Antônio Carlos Zago, foi campeão da Série B. E o Ítalo ajudou demais. Em 30 jogos, ele marcou 13 gols e deu 3 assistências. Então, realmente, é um goleador. Se der certo, não sei se dará, mas se der certo, é melhor o Ítalo do que o Ronaldo. Porque o Ronaldo está em baixa lá na Ferroviária. E o Ítalo é um goleador, com certeza vai brigar pela artilharia na Série C do Campeonato Brasileiro, tal qual fez pelo próprio Remo o ano passado. 19:22 e agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas. Só lembrando, né? Já demos a informação também que o Guarani anunciou hoje a contratação do zagueiro Diogo Silva. 30 anos, não joga desde 22 de novembro do ano passado e estava na China e foi repatriado pelo Noroeste, mas teve problema de documentação e não jogou o Campeonato Paulista. Ele participou da Série B do Campeonato Brasileiro ano passado por Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. 40 partidas em 2023 pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Em 2024, ele se transferiu para o futebol chinês e retornou de lá para jogar pelo Noroeste, mas devido a problema na documentação, ele não conseguiu jogar. Então está aí a informação para quem não pôde acompanhar o programa na sua primeira parte, quando nós falamos do Guarani. Vamos então ao Na Lata de hoje, o que é que a produção preparou para os comentaristas. Das 3 zebras, pela terceira fase da Copa do Brasil, qual a que mais surpreendeu? Então vamos lá. O que a produção considera como zebra? A eliminação do Grêmio para o CSA, a do Santos para o CRB ou a do Fortaleza para o Retrô? Começo com você, CH. A eliminação do Fortaleza. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Batista, para mim, a zebra realmente que mais surpreendeu, sem dúvida, foi a eliminação do Fortaleza diante do Retrô, dentro dos domínios do Fortaleza. Olá, CH, eu sigo com você. Na sua visão, essa crise política instaurada no Corinthians, falamos dela há pouco nos temas do dia, afeta e atrapalha dentro das 4 linhas ou não? Qual que é a sua opinião sobre o tema? Eu acho que atrapalha muito. O Fabinho tem uma ascendência e autonomia muito grande na diretoria de futebol. Ele é o homem forte do futebol, mas não tem jeito. Presidente sendo empichado, envolvido aí com denúncias de desvio de dinheiro. Quem está lá, tem contrato, precisa receber, vai ficar preocupado. Portanto, eu acho que interfere sim.
E para você, Tigrão, qual é a sua opinião aí sobre esse tema corintiano? Sem dúvida nenhuma que atrapalha essa crise do Corinthians, vai refletir negativamente dentro do campo e o Corinthians não vai conseguir blindar o elenco diante de acusações e de processos tão graves. Batista. 19:26, vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Qual o resultado do jogo mais esperado dessa rodada do Brasileirão? Palmeiras, Flamengo ou empate? A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão, está marcada para este domingo às 4h no Allianz Parque. Jogo imperdível, hein? Olha o tamanho desse jogo, Palmeiras e Flamengo, domingo, no horário tradicional do futebol, às 4h. E aí, Tigrão, o seu palpitômetro tá funcionando? Diz aí, Tigrão. Jogo muito equilibrado, mas eu, se tivesse uma ficha só, quando é equilíbrio é mais difícil de palpitar. Mas se eu tivesse só uma ficha para apostar, eu apostaria no empate. E você, CH, qual é o seu palpite para este jogo? É metal esfregando em metal, vai sair faísca, hein, CH? Semana que vem, no meio de semana, o Palmeiras pode mandar o Sub-9 para campo, que ele é o primeiro na Libertadores de toda a competição. O Flamengo precisa vencer por 2 de diferença. Portanto, provavelmente o Flamengo não vá com força máxima. E o Palmeiras está voando. Palpite, Palmeiras. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. O CH estará na transmissão da rádio amanhã. Narração de Roger Williams, Náutico e Ponte Preta. Partida começa às 5h. Bem mais cedo, o Edu Pinheiro, incomparável, estará no ar com o Concentração. A partir de que horas, o Edu? 3h30. A partir das 15h30, Edu Pinheiro. E aí depois a grande jornada esportiva com o Roger Williams, com o CH e também com o Vladimir Catarino. Então, para você amanhã, um ótimo trabalho, CH. Muito obrigado, Batista. Para todos nós, que seja assim, que o futebol de Campinas nesse final de semana, mais segunda, vença as 2. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você. O Tigrão estará comigo na TV amanhã, ele e o Leandro Boles, para a transmissão na TV de Náutico e Ponte Preta. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Um abraço, Batista. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom final de semana a todos e até amanhã, se Deus quiser, com o Pega Sensacional na tela da Band e também nas ondas do rádio Náutico e Ponte, diretamente dos aflitos lá em Recife. Abraços, boa noite. Abraço, boa noite. Só repetindo a informação que já colocamos no ar, possibilidade de 3 zagueiros da Ponte no jogo de amanhã. Provável time: Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, e aí 3 zagueiros: Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, com Arthur na lateral esquerda, Lucas Cândido, Léo Oliveira e Elvis, Jean Dias e Gé. Esse é o provável time da Macaca para o Pega de amanhã. Partida marcada para 5h, com a transmissão na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela audiência também, né? Muito obrigado mesmo, gente. Ótimo final de semana. Na sequência vem aí Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com
Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capriotti.